E te perguntar, Couto, como você acredita que vai ser a relação de Lula e de Trump, né? Muitos falam, né, tem toda a questão do Trump, que é uma questão folclórica, né? Mas não sei se ele vai também rasgar dinheiro, né? Vai perder oportunidades comerciais com o Brasil e tudo mais. E o presidente Lula já demonstrou que, apesar da torcida dele ter sido para a Câmara, né, que ele pretende manter uma relação boa com uma nação amiga que são os Estados Unidos. Mas como é que você vê isso, Couto? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Raquel. A Raquel lembrou da relação boa que o Lula tinha com o George Bush, né? Que era do Partido Republicano também. Aí eu me lembrei de um outro caso parecido com esse. Em 2003, logo no começo do governo, Lula foi a Davos, na Suíça, e na volta parou na França para visitar o Chirac, Jacques Chirac tinha sido eleito presidente da França. Aí eu perguntei para ele no avião, pô, mas você vai parar justo aí para falar com o Chirac? Você fez campanha para o outro, no ano passado ele tinha ido a Paris para fazer campanha para o candidato do Partido Socialista, que eu não lembro o nome agora. Mas enfim, aí ele foi lá e foi tão bom o encontro deles que na conferência de imprensa que segue a visita dos presidentes, um falou bem do outro, pareciam velhos amigos de infância, né? Esse é o modo Lula de fazer diplomacia, né? Quanto mais diferente ele é do outro político, mais ele procura se aproximar. Então, eu acho que não vai ter problema nenhum. Só acho que a frase que o Celso Amorim usou foi infeliz, né? Começou mal esse diálogo. Como assim demonizar o Trump? Nem começou o governo do Trump ainda e falar em demonizar, né? Eu acho que o Amorim se antecipou aí. Eu não vejo nenhum problema maior, não. Tem que ver como é que o Trump vai montar o governo dele, esperar começar o governo dele, para depois a gente ver como é que vai se dar essa relação. Porque muitas vezes o sujeito promete um monte de coisa na campanha, mas no governo faz outra, né? Então vamos esperar começar o governo dele para então falar do Trump. Thales, deixa eu te perguntar, porque a gente fala muito aqui sobre o Celso Amorim, e o Mauro Vieira nisso tudo, né? Porque ele é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, apesar do Celso Amorim ocupar um cargo importante, ele é assessor de assuntos internacionais. O presidente Lula ouve muito, né? Não estou tirando aqui a importância dele, ele tem muita importância, mas estou questionando se ele tem tanta importância como o Mauro Vieira na sua avaliação. O que você acha, Ah, Thales? Boa tarde. o Amorim é o verdadeiro ministro. Não, não foi ministro porque não quis, porque não quer ter o trabalho de administrar a pasta. Só isso. Mas ele é o cara das relações internacionais na cabeça do Lula e para o governo. Ele é o cara e ele que indicou o Mauro Vieira. Ele é o cara. Agora, é, o que a Raquel lembrou aí, o caso do Milei, é exatamente o caso do Milei que, dentro do governo e no PT, está se levando, se avaliando como vai ser. O Milei foi muito agressivo com o Lula evitou responder, a Argentina precisou do Brasil lá na Venezuela, o Brasil correspondeu, o Milei baixou um pouco a bola e continuam, não se gostam, não vão ter uma grande relação, mas tem uma relação institucional, que é o que o Brasil espera do Trump. Não precisa morrer de amores, não vai. O caso do George W. Bush foi diferente. Por quê? Porque o Bush tinha um problema sério com o Fernando Henrique antes. Ele e o Fernando Henrique não se davam, ele não gostava do Fernando Henrique. Fernando Henrique era um intelectual, o Bush era um sujeito meio bronco, mas o Bush falava, além do mais, falava espanhol. Então ele e o Fernando Henrique, quando se encontravam, conseguiam conversar diretamente, quase sem intérprete. É diferente essa relação do Lula com o. Eu falei ele e o Fernando Henrique, não, ele e o Lula, quando se encontravam, era quase sem intérprete. Então, acabou que, pelos dois serem adversários do Fernando Henrique, o Lula sucessor e o Bush, como não se dava com o Fernando Henrique, acabou se aproximando. Mas isso não deve ocorrer em relação ao Trump, porque o Trump tem realmente uma boa relação com o Bolsonaro. É possível, até o Bolsonaro falou na entrevista dele, que o Trump convide o Bolsonaro para ir lá. E o Bolsonaro
provavelmente não terá passaporte para ir. Mas é possível que o Trump faça isso para criar algum tipo de constrangimento. Mas só isso. Quer dizer, vai ser a mesma coisa que tem com o Milei na expectativa do governo e do PT. Ter uma relação institucional dentro de limites que possa se ter, sem grandes amores, sem paixões, sem um entendimento grande, mas também sem grandes crises, porque não interessa a nenhum dos dois criar arestas comerciais. Os Estados Unidos, por exemplo, tem o Trump tem uma boa relação lá com Elon Musk, e o Musk tem interesses. A Tesla precisa dos minérios aqui do Brasil, etc. O próprio Estados Unidos, a Tesla vai querer desenvolver indústrias lá, já está conversando para isso, e vai precisar dos minérios no Brasil. Então, não se espera grandes crises no relacionamento do Lula com o Trump. Diego, Raquel, posso oi. fazer uma pergunta para a Raquel? Sim. Fazer uma pergunta para a Raquel, aproveitar que você está aí, que você falou como mim. O Trump é um problema para o futuro, né? Ainda não começou esse problema, só em janeiro. Mas o problema do presente é a relação do Brasil com a Venezuela. Ele falou alguma coisa, como está a relação com o Maduro, esse é o grande problema do momento. O que ele falou sobre isso? Não conversei, coach, falha minha como repórter, porque a conversa foi super rápida por telefone, ele já queria desligar. A hora que eu ia entrar em outros temas, ele já estava meio arredio e eu precisei encerrar a ligação. Mas na próxima eu te prometo que eu pergunto. Eu queria só dar mais um palpitezinho. Por que eu acho que ele usou essa palavra demonizar o Donald Trump? E aí uma avaliação minha. Porque Donald Trump, ele realmente, pelas posições que ele carrega e pelo que ele já fez lá atrás e vociferou aí durante toda a campanha, ele tem um risco, uma ameaça democrática, né? Ele incitou o Capitólio, ele fez essa retórica durante a campanha, e a gente não pode esquecer que os republicanos conquistaram no Senado, ele tem uma influência forte na Suprema Corte, então você tem realmente um receio de um retrocesso democrático nos Estados Unidos, e isso assusta muita gente no Brasil preocupada com a democracia. Então, eu acho que quando ele usa essa palavra é isso, porque muita gente preocupada com a democracia, principalmente no campo da esquerda, considera o Trump um verdadeiro demônio. Então, eu acho que é nesse sentido que ele usa essa palavra. Olha, não vamos demonizar ninguém, a gente vai ter que ser pragmático, porque ele venceu. Pois é, ele está falando para a esquerda, ele está dizendo para a esquerda que a esquerda demoniza o Trump. Ele está falando para a esquerda, olha, não vamos demonizar, e não é o papel do governo, nem do Lula, demonizar o Trump. É evidente, né? Não sei, será que só a esquerda, o Thales? Porque o Trump tem toda uma questão. Tem toda uma questão de não proteger as questões ambientais. Claro, a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas. Não é só a esquerda, mas quem pressiona o governo, quem vai pressionar o governo para ter uma má relação, quem pressionaria o governo para ter uma má relação com o Trump, seria a esquerda, não a direita, não o centro. É a esquerda que demoniza o Trump. E é para ela que ele está falando. Os outros demonizam, mas são mais pragmáticos. Centrão é pragmático, a direita é pragmática. Ninguém está querendo que o Lula demonize. A esquerda quer. Boa. Até porque a Câmara também, né, não ela pessoa física, né, mas como vice-presidente nenhuma anjinha também, né? Toda a questão que a gente falava aqui sobre atacar a faixa de Gaza, o apoio a Israel, enfim, não tem santo nessa história, né? Aliás, não tem em lugar nenhum, né? A gente que fica, Exato. a gente não, a sociedade que fica criando anjos e demônios, o lado bom, o lado mal, né? Enfim. Exceto a Raquel. A Raquel é um anjo, né? Exatamente. Sempre há exceções. Raquel Landim. Olha lá, hein? Beijo, Raquel. Boa noite para você, aliás, bom fim de tarde. Diego, deixa eu contar mais uma coisa para a Raquel. Fala, Sobre aproveita. a proximidade do Lula com o George Bush. Numa das primeiras reuniões do Bush com presidentes da América Latina, foi no interior do México, e quando acabou a reunião dos presidentes, lá abriram as portas e eu vi que estavam o Lula e o Bush num canto lá conversando os dois, sem intérprete, né? Aí chegou no avião, perguntei para o Lula, mas que língua que vocês estavam falando? Não tinha intérprete. Ele falou, você é ignorante mesmo. Você não sabe que o Bush
é do Texas. E onde é que fica o Texas? É do lado do México. O único país que ele conhece fora dos Exato. Estados Unidos é o México, né? Mas eles não paravam de dar risada. Aí eu perguntei para ele, mas por que vocês riam tanto? Ela falou, isso eu não posso te dizer, isso é conversa de chefe de Estado. Deviam estar falando alguma besteira, certamente, né? Com toda Mas o certeza. estilo dos dois, né? Boa, Mas é Conte. isso, os dois falavam espanhol e os dois tinham um contato direto, por causa É, é. pelo Bush falar espanhol.